Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosângela Ignácio de Oliveira, eu curso primeira licenciatura em Pedagogia no Polo da Uninter de Juara, Mato Grosso. Meu RU é 2585008, minha orientadora é Maria da Fátima da Silva e eu estou realizando meu estágio no ensino fundamental. Eu vou gravar minha quarta aula e eu vou falar sobre o que é a inclusão social. A inclusão social é o conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos do meio social por alguma deficiência física ou mental, cor da pele, orientação sexual, gênero ou poder aquisitivo dentro da comunidade. O objetivo dessas ações é possibilitar que todos os cidadãos tenham oportunidades de acesso a bens e serviços como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura e outros. Qual a importância da inclusão social? Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a liberdade e a igualdade entre as pessoas começou a ganhar espaço para debate e reflexões na contemporaneidade. Em decorrência disso, o debate acerca da inclusão social está cada vez mais relevante, fator que faz com que as pessoas sejam instigadas a abandonarem comportamentos excludentes e discriminatórios. A inclusão social é importante, pois combate a segregação social e viabiliza a democratização de diversos espaços e serviços para aqueles que não possuem acesso a eles. Como acontece a inclusão social no Brasil? No Brasil, a inclusão social ocorre principalmente por meio de políticas públicas, como, por exemplo, a política de ação afirmativa. Ok, mas o que são ações afirmativas? São ações temporárias definidas pelo Estado com o propósito de eliminar desigualdades historicamente acumuladas e garantir a igualdade social. Um exemplo de implementação de ação afirmativa é a política pública de cotas raciais, medida responsável pela reserva de vagas em universidade pública ou privada, concursos públicos, bancos para grupos específicos classificados por etnias com a finalidade de reduzir as deficiências e desigualdade existente. A criação de leis para proteger os direitos e garantir o bem-estar de grupos minoritários e excluídos é uma maneira eficiente de fazer a inclusão social. A proteção dos direitos das mulheres, da população negra e dos homossexuais. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passe a ser considerada um crime. Essa medida representa um marco para a comunidade LGBTQ+, uma vez que a criminalização da homofobia é uma das demandas mais antigas do movimento no país.
Apesar da existência de ações que visam combater a exclusão social no país, esse problema ainda é uma realidade vigente que demanda atenção e atinge diversas camadas da sociedade. Para compreender melhor o cenário, é crucial analisar alguns desafios existentes. A inclusão de deficientes físicos. Na Grécia Antiga, na sociedade de Esparta, os recém-nascidos eram avaliados ao nascer e, ao detectarem algum tipo de deficiência ou anomalia, eram sacrificados, pois não correspondiam aos padrões de um bom guerreiro. Apesar do distanciamento desse pensamento na atualidade e do advento de debates sociais acerca da inclusão social do deficiente, ainda há o predomínio de inúmeros desafios para essa parcela da população. No Brasil, foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência que fortaleceu todos os direitos do cidadão com deficiência, além de estabelecer punições para ações discriminatórias. Embora a legislação brasileira lide com o tema de forma satisfatória, não ocorre com efetividade a garantia dos direitos desse grupo social. A falta de acessibilidade em transportes públicos, prédios públicos e privados de uso coletivo, hotéis, universidades, escolas, restaurantes e lugares públicos em geral é um entrave para a inclusão social, impede o direito de ir e vir e autonomia da pessoa com deficiência. Em São Paulo, por exemplo, com 53 mil habitantes cegos, só existe 8 semáforos sonoros para deficientes visuais. Diante disso, os cidadãos com deficiência têm sempre desafios diários multiplicados e a vida em sociedade dificultada, uma vez que os seus direitos básicos são negligenciados. Uma forma de promover a inclusão social desse grupo seria a elaboração de um projeto urbano por parte do governo que buscassem adaptar as ruas para pessoas com deficiência, como, por exemplo, a inclusão de semáforos sonoros em nível nacional e a inserção de rampas de acessibilidade em calçadas. Inclusão dos moradores de rua. No Brasil, estima-se que 101 mil pessoas moram na rua, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada. Pode-se dizer que o exacerbado número da população de rua é um reflexo da exclusão social predominante no Brasil. São diversos motivos que levam um indivíduo a residir nas ruas, com ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, perca de autoestima, alcoolismo, uso de drogas, doença mental, abuso familiar e entre outros fatores. Essa parcela da sociedade torna-se vulnerável a perigos constantes, além de serem suscetíveis ao adoecimento mental e ao sofrimento
psíquico devido à ausência de uma rede de apoio. A falta de políticas públicas efetivas e o desinteresse estatal por pessoas em situação de rua faz com que o trabalho de organizações não governamentais, ONGs e instituições religiosas se destaque no combate à exclusão social desse grupo. Essas instituições atuam principalmente na distribuição de alimentos, cobertores, agasalhos, com o propósito de amparar esses indivíduos e suprir as necessidades básicas de sobrevivência. Vou falar também sobre a inclusão da população negra. Há 30 anos, em 5 de janeiro de 1989, foi assinada pelo então presidente José Sarney a Lei nº 7.716, que caracteriza o racismo como crime. Ainda há um longo caminho a se percorrer no combate efetivo ao racismo. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, negros compõem cerca de 54% da população, mas apenas 17% fazem parte dos mais ricos. Assim como representam 64% da população carcerária e apenas 12,8% dos estudantes de nível superior. Os dados expostos mostram a ausência de uma democracia racial no país e o exacerbado abismo social predominante. A inclusão da população LGBTQ+, de acordo com os dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia, o Brasil lidera o ranking dos países que mais matam homossexuais no mundo. Além disso, um LGBT morre a cerca de 20 horas no Brasil em 2018. O atual cenário brasileiro mostra a importância da recente lei aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, em que a comunidade LGBTQ+, passa a se enquadrar na Lei nº 7.716 de 1989, a chamada Lei do Racismo. Com isso, todo o grupo social passa a ser contemplado nos crimes resultantes de preconceito, ou seja, expulsar um casal homossexual de um restaurante ou local público em razão da orientação sexual é crime. Apesar de todos os desafios existentes, a criminalização da homofobia é considerada um grande passo em busca da inclusão social desse grupo. Tipos de exclusão social. A exclusão social promove o distanciamento de uma pessoa ou de grupo minoritário em diversos âmbitos da vida social. Com isso, pessoas que possuem essa condição social sofrem inúmeros preconceitos e são impedidas de exercerem direitos como cidadão. Alguns tipos de exclusão social: exclusão étnica faz referência aos grupos minoritários excluídos em razão da etnia ou cultura, como índios e negros. Exclusão econômica faz referência com a exclusão de pessoas com menor poder aquisitivo na sociedade que não conseguem ter acesso a bens e serviços. Exclusão de gênero faz referência geralmente à
mulher e grupo que não se adequam ao gênero de nascimento, como os transexuais. Exclusão patológica. A exclusão de indivíduos em razão de alguma doença ou deficiência. Exclusão sexual faz referência à exclusão de indivíduos determinada pela preferência sexual, como lésbicas e homossexuais. Como praticar a inclusão social? Em suma, a inclusão social é fundamental para a manutenção da democracia. É importante que todo o corpo social haja em conjunto a fim de contribuir com a valorização do ser humano.